Toda vez que no futebol brasileiro as pessoas vão falar sobre a criação de uma liga, alguém traz o assunto Copa União 1987 à tona, como uma prova de que não dá para os clubes confiarem em si mesmos, porque eles não conseguiram honrar o acordo feito lá atrás. Geralmente essa defesa é feita por pessoas que vão dizer que o campeão de 87 indiscutivelmente é o Flamengo. Ao mesmo tempo, a gente tem outras pessoas que vão discutir e defender eternamente que o título é do esporte e pronto, acabou. Durante muito tempo, eu confesso que eu vivi com uma dúvida, me perguntando o que aconteceu naquela caceta daquele campeonato para que isso esteja sendo discutido até hoje, quase 40 anos depois. E a verdade é que depois de muito ler ouvir muitos vídeos e explicações, eu percebi que ninguém consegue explicar direito por que aquele campeonato foi a maior bagunça que poderia existir. Então é para isso que eu fiz esse vídeo, para poder explicar para você que está me ouvindo aí, o porquê que 87 é tão polêmico. E eu já vou te adiantar, eu não vou terminar esse vídeo falando que o campeão foi o Flamengo ou foi o Sport. Isso vai ser uma conclusão que você tira de acordo com os fatos que eu vou estar trazendo aqui. O que eu espero que você entenda desse vídeo é que a discussão ela é muito mais complexa do que geralmente a gente vê na mídia esportiva. Para que você possa entender a confusão da Copa União de 87, a gente primeiro precisa entender o que estava acontecendo no Campeonato Brasileiro antes disso. E a verdade é que o Campeonato Brasileiro de 1986 foi decidido pela CBF de que aquele campeonato iria classificar os times para o Campeonato Brasileiro de 87. Então haveria um campeonato de 87, seria diferente de 86. 86 era um campeonato que o pessoal chegava ao campeonato nacional através dos campeonatos estaduais, e a CBF disse que não, isso vai acabar, eu vou pegar os 24 melhores times e vou fazer um campeonato, se não me engano eram 24 times, o Campeonato Brasileiro seria disputado pelos 24 times melhores naquele ano de 86. Se a gente para analisar, isso já é a primeira falha, o primeiro erro quando a gente está falando de toda a confusão do Brasileirão de 87. Por um motivo muito simples. A gente está pegando um único campeonato, o desempenho esportivo de um único campeonato e determinando que esse desempenho, a partir de agora, ele vale para poder classificar o time para a primeira divisão, sem nem pensar o que vai acontecer com quem não entra. Já em 86, já acontece um problema, o Botafogo fica de fora desses 24 times, o Vasco se classifica entre os 24, mas a mudança de um resultado de um jogo no grupo do Vasco entre dois times que jogaram e o time que ganhou estava com um jogador dopado e passou-se os pontos para outro time e isso eliminaria o Vasco. E aí o Eurico Miranda vai e briga porque ele não aceita ser eliminado do campeonato através dessa decisão extracampo e que também eliminaria o Vasco de jogar o Brasileirão de 87. Então se amplia um pouco o número de times classificados e a CBF fica ali com aquele problema de agora ter mais times classificados. O ponto todo é que o Campeonato de 86 ele acontece e termina, a final é São Paulo e Guarani, o São Paulo vence o Guarani nos pênaltis e é o campeão brasileiro de 86. Quando chega em 87, a CBF tem que organizar o campeonato. Ela tinha prometido uma fórmula diferente com aqueles times lá. Existia discussão, o problema de quem tinha dito que ia ficar de fora. E a CBF vem com a fatídica notícia de que ela não tinha grana para organizar o campeonato. Isso é verdade, isso é um fato, todo mundo concorda com isso. Quando a CBF fala que ela não pode organizar o campeonato, não tem dinheiro, algo do tipo, o recém-criado Clube dos 13, com os 12 grandes do futebol brasileiro, os 4 do Rio, 4 de São Paulo, 2 de Minas, 2 do Sul e o Bahia, eles chegam na CBF e falam, então, já que não vai ter campeonato brasileiro, já que você não consegue fazer o campeonato brasileiro, posso fazer um campeonato meu? E a CBF dá autorização para que o Clube dos 13 faça um campeonato entre eles, entre aqueles 12 ou 13 clubes. Eu falo 12 ou 13 porque o Bahia inicialmente não estava nesse grupo, ele entra depois. E o que é dito é que quando o Clube dos 13 pede para que esse campeonato seja reconhecido como campeonato brasileiro, a CBF faz uma exigência. Olha, bota mais 3 times, então, de outras regiões do país para poder cobrir melhor o campeonato. O país inteiro e faz aí o Campeonato Brasileiro de vocês. Eles trazem, se não me engano, o Santa Cruz, o Goiás e mais um outro time, não me lembro agora. Eu sei que eles montam uma tabela com 16 clubes e falam, olha, vamos fazer um Campeonato Brasileiro. Nesse momento, antes de campeonato começar, de Copa União começar, o que seja, nesse momento, todos os clubes que ficaram de fora da Copa União, dentre aquele clubinho dos 16 que o Clube dos 13 montou, e que, pelo regulamento de 86, tinham direito a jogar o Campeonato de 87, naquele primeiro momento ele se revolta e fala, não aceito isso. Como assim vocês vão fazer um campeonato brasileiro agora, onde eu não tenho direito de jogar, eu não sei por que eu não tenho direito de jogar, e eu não sei quando é que eu vou ter o direito de jogar, entende?
Então esse é o segundo erro. Quando o Clube dos 13 decide transformar o campeonato deles, que era como se fosse uma primeira liga, era um torneio amistoso. Quando o Clube dos 13 decide pedir à CBF para que aquilo se torne o Campeonato Brasileiro, e a CBF no primeiro momento aceita, está sendo ignorado o direito de todos os outros clubes que tinham o direito de jogar o Campeonato Brasileiro e que não poderiam mais jogar, porque agora o Campeonato Brasileiro tinha se tornado um clubinho fechado dos clubes que tinham mais torcida. Então, o problema da Copa União de 87 não é do meio do campeonato, é no começo. No dia que é anunciado, os presidentes de Guarani foi segundo colocado em 86, América foi quarto colocado em 86 e vários outros clubes começam a reclamar e falar, não aceito isso. E aí, o Clube dos 13 também não aceita desfazer o que eles já tinham feito, porque eles começaram a vender contrato de patrocínio, direitos de TV. Foi um campeonato que conseguiu mudar o patamar, odeio esse termo, acho que dá. Conseguiu mudar o patamar do futebol brasileiro ao perceber que existia muito dinheiro disponível quando se tivesse um campeonato atraente. Então esses clubes correm na CBF, a CBF percebe a cagada que fez, de que ela não podia terceirizar o Campeonato Brasileiro na mão dos clubes fazerem do jeito que eles bem entendiam. A ideia na época era quase ter uma NBA do futebol brasileiro, onde só os clubes grandes jogariam a primeira divisão sem ninguém ser rebaixado e os outros clubes que jogassem campeonatos que eles quisessem. Então a CBF ela tenta consertar a besteira que ela fez, porque agora ela sente pressão de todos os outros times que ameaçam ir para a justiça para reclamar o direito que eles tinham de jogar o Campeonato Brasileiro de 87. A FIFA, a informação que eu já li, é de que a FIFA também critica a CBF e obriga a CBF a aceitar os times e mudar a fórmula do Campeonato de 87, porque a FIFA, até hoje eu acho, mas principalmente naquela época, não aceitava que o futebol acontecesse em ligas fechadas. Ligas onde outros times não tivessem a chance de participar, de que eles sempre quisessem, fossem torneios maiores e menores, aquela estrutura de pirâmide, e o time pudesse galgar as posições para poder disputar os campeonatos maiores. Não aceitava que, como se fosse uma NBA do futebol, e se eu não me engano, esse é um dos problemas que a FIFA teve com o futebol nos Estados Unidos, que o futebol dos Estados Unidos também acontecia no formato de liga, assim como o basquete, futebol americano, beisebol e por aí vai. Então, esse conflito todo de como é que vai ser feito o Campeonato de 87, como é que a gente concilia o interesse dos times do Clube dos 13 que montaram a Copa União e venderam patrocínio e estão com bastante, não só dinheiro, mas audiência na mão. E o direito daqueles times que queriam jogar, têm o direito de jogar e que ficaram de fora porque talvez não trouxessem tanta renda ou não fizessem parte do grupinho. Tudo isso é um conflito muito grande. E preste atenção, tudo isso que eu falei com você aqui talvez seja informação nova. Quase tudo que eu falei aqui não é falado no início da conversa quando as pessoas vão explicar o Campeonato de 87. Na maioria das vezes, as pessoas elas começam a contar a história do Campeonato de 87 falando o seguinte, então, CBF não tinha dinheiro, ela falou para os clubes dos 13 fazer, fizeram o campeonato, e aí quando o campeonato deu certo, quiseram incluir mais times. O que é mentira. Isso é mentira. Não que a CBF não tivesse dinheiro, mas está se omitindo que o critério para a classificação do Campeonato de 87, ele foi dado para o Campeonato de 86. E que isso não foi honrado pelo Clube dos 13. E é óbvio que haveria problemas, é óbvio que haveria reclamação dos clubes que ficassem de fora. E foi para acomodar essa reclamação que foi criado o módulo amarelo. Como a CBF não podia excluir os times que tinham conseguido no campo o direito de jogar 87 e o Clube dos 13 não aceitava incluir times fora daqueles que eles já tinham escolhido para participar da Copa União, a solução criada foi: mantém-se a Copa União do jeito que o Clube dos 13 organizou, cria-se um campeonato paralelo com os times que tinham direito de jogar o Campeonato de 17 e que ficaram de fora, e no final a gente faz o cruzamento do campeão e vice desses dois campeonatos, vamos dizer, que acabou se chamando de módulo. Então, o campeão e vice de cada módulo se enfrentam num quadrangular final. Essa foi a proposta dada lá no início. O que aconteceu é que o Clube dos 13 já tinha decidido, antes mesmo quando tudo estava sendo discutido, de que eles não aceitariam jogar um cruzamento. De que eles não aceitariam que depois da Copa União ter sido disputada, o campeão da Copa União ter conquistado o título, de disputar uma fase adicional com aqueles times que tinham ficado de fora. Então isso era uma coisa que eles tinham acordado entre si. A gente não vai aceitar que isso aconteça. Os times que estavam no outro módulo, no módulo amarelo, eles exigiam esse cruzamento. Eles não aceitavam que o campeonato que eles jogassem fosse de alguma forma considerado menor. Porque se eles não estavam jogando contra os maiores times do Brasil, os times mais populares do Brasil, é porque os times mais populares do Brasil não quiseram jogar contra eles.
Não montaram o campeonato incluindo eles. Então, esse nível de confronto, esse nível de conflito que existiu durante o campeonato inteiro. A imprensa, a mídia esportiva, a televisão cobriu a Copa União muito mais do que cobriu o outro campeonato. É óbvio, até porque os times eram mais populares. No meio desse campeonato existe a fatídica reunião na CBF, onde o Clube dos 13 envia o Eurico Miranda para participar da reunião e dizer que o Clube dos 13 não aceita o cruzamento. Reforçar mais uma vez de que o Clube dos 13 não aceita o cruzamento. Nessa reunião, o Eurico Miranda é convencido a assinar. E por mais que seja fácil pintar o Eurico Miranda como um personagem que é a pior pessoa do mundo, a gente precisa entender que ele foi visto dessa forma depois, no final da vida dele, quando muitas das coisas ruins, erradas que ele fez ficaram mais evidentes. Mas o Eurico sempre foi um sujeito muito bem visto no futebol brasileiro, um sujeito que brigava pelo lado que ele defendia. O que eu já li é que naquela reunião foi deixado claro que a CBF não aceitaria mais validar a Copa União caso não fosse aceito o cruzamento no final. E que existia até uma ameaça da FIFA caso a CBF insistisse em reconhecer como campeão nacional, como campeonato brasileiro, um campeonato cujo critério de estabelecer quem estava lá não era um critério esportivo. Não tinha sido respeitado o critério anterior. Então, a informação que chega é que o Eurico chega lá para dizer que não assinava e no final percebe que não tinha jeito mesmo e assina concordando com o cruzamento. Ele volta para o Clube dos 13, fala que assinou e o Clube dos 13 insiste em dizer não, mesmo assim a gente não vai concordar com esse cruzamento e decidem, apesar do Eurico ter assinado lá atrás, ir contra aquela assinatura dele como representante do Clube dos 13 e dizer que eles vão bancar que não vai ter o cruzamento. Eu não sei se o Eurico estava certo ou não ao assinar aquilo. O que eu entendi é que a assinatura do cruzamento é a forma de tentar colocar uma solução para o problema que existia de dois campeonatos simultâneos acontecendo. A CBF com o campeonato do módulo amarelo, que ela arrumou um jeito de fazer, exigindo junto com aqueles clubes um cruzamento, e o Clube dos 13 exigindo que o campeonato fosse feito somente entre eles. Quando isso é feito, a gente precisa lembrar que o campeonato ainda está em disputa. Porque os personagens também, fica parecendo que o Eurico assinou o cruzamento depois do Flamengo ser campeão para tirar o título do Flamengo, o que não é, a linha do tempo não é essa. Essa decisão do cruzamento ela é muito anterior às fases finais do campeonato, das fases finais da Copa União, ninguém sabia quem seria o campeão. Vamos lá, de novo, não estou fazendo juízo de valor nenhum até agora. Estou somente dizendo que o conflito todo vem porque existem clubes que foram autorizados pela CBF fazer o campeonato deles e que querem que esse campeonato deles seja reconhecido campeonato brasileiro, e isso entra em conflito com outros clubes que, tendo o direito de jogar o 87 garantido pelo campeonato de 86, não concordam em ficar de fora do campeonato Copa União. Se você consegue olhar essa situação inteira e dizer para mim que tem como resolver quem vai ser o campeão desse campeonato sem um cruzamento no final, por favor, coloca nos comentários. Porque não existe nenhuma forma de resolver um conflito desse sem que seja um cruzamento entre os dois módulos. E esse, eu acho que é o argumento mais difícil que existe para justificar que o campeão de 87 é só o Flamengo, pronto e acabou. Porque o campeonato que o Flamengo disputa e ganha com méritos é um campeonato onde ele não enfrenta times que tinham direito de jogar o campeonato de 87. Por mais que você olhe a tabela, você olhe os dois módulos e você reconheça que claramente o campeonato que o Flamengo jogou é um campeonato mais difícil, com times melhores, com times mais populares. Ninguém nega isso. A questão é que, do lado de lá, existiam times que tinham direito de jogar o campeonato de 87, incluindo o Guarani, que foi vice-campeão de 86. Não tem como chamar o módulo amarelo de 87 de segunda divisão, quando o vice-campeão do ano anterior tá lá. E só não tá jogando o módulo verde, só não tá jogando a Copa União porque não chamaram o time. Porque o time do Guarani era bom pra caramba. Ah, não é tão popular, mas o critério para jogar a primeira divisão, o Campeonato Brasileiro, nunca foi quais times são mais populares. Então esse é o grande problema que eu vejo quando a gente vai discutir 87. E o mais complicado é que o Sport entra no módulo amarelo por convite. O Sport, no campo, ele também não deveria ter jogado o módulo amarelo, mas por causa da confusão que existe lá, um time desistiu, não pôde, não sei, acabaram botando o Sport. E aí esses campeonatos eles acontecem, o Flamengo vence o Inter e é campeão da Copa União. Sport e Guarani chegam na final do campeonato lá do módulo amarelo, que é um módulo que eles nem se importam quem vai ser o campeão,
porque todos os times do módulo amarelo queriam era a chance de disputar a última fase do Campeonato Brasileiro contra os times campeões da Copa União. Então, tem o fatídico jogo dos pênaltis lá, onde os caras estão batendo pênalti, ficou 11-11. Não sei se o Guarani ou o Sport falar, quer saber? Dane-se essa porcaria, pega o título desse módulo pra você, que eu não quero saber desse título desse módulo. O que eu quero é jogar o quadrangular, porque o que eu quero é ser campeão brasileiro em cima dos times que estavam lá e que não me deixaram jogar contra os times que estavam lá. E aí, quando termina, a CBF exige que seja feito o cruzamento, marca a data dos jogos e o Clube dos 13 decide entre eles de que já tinham decidido antes, nenhum daqueles times que vencesse o campeonato iria disputar o cruzamento. Dizem que o Inter ainda pensou em jogar, mas que foi ameaçado a ser tirado do Clube dos 13, e permanecer no Clube dos 13 era mais importante do que disputar o módulo. Então, as partidas Guarani, Flamengo, Guarani e Inter, Sport, Flamengo, Sport e Inter foram marcadas e foram ganhas por WO por Guarani e Sport. Os jogos que aconteceram do quadrangular foram Guarani e Sport, foi um empate de 1-1, e depois o Sport vence de 1-0, então o Sport vence no campo o quadrangular final. O jogo do pênalti é o jogo do módulo amarelo, que prova que ser campeão do módulo amarelo não importava para os times que jogavam o módulo amarelo, porque o que eles queriam mesmo era a chance de, no final, enfrentar os times que estavam no módulo verde, os times que eram da Copa União. Depois dessa confusão toda, existe uma discussão judicial sobre quem é o campeão. E a discussão dentro da esfera esportiva, como se fosse um STJD da época, ele dá o ganho de causa ao Flamengo. Então, logo após aquele campeonato, a Justiça Desportiva, sei lá qual o nome que tinha na época, você pode pesquisar alguma coisa assim, decide que o campeão é o Flamengo, e nesse momento que o Sport recorre para a Justiça Comum para fazer valer o direito que ele tem de ser o campeão brasileiro de 87. A CBF já tinha reconhecido o Sport como campeão e o Guarani como vice-campeão, por isso que eles disputam a Libertadores de 88 como representantes do Brasil, ao invés de Flamengo e Inter. Flamengo e Inter cagam pro reconhecimento da CBF quando eles decidem não disputar o quadrangular. A CBF coloca Sport e Guarani como representantes do Brasil na Libertadores. E esse caso vai para o que seria a Justiça Desportiva na época, que dá ganho de causa ao Flamengo e diz que o Flamengo é o campeão. E nesse momento o Sport recorre à Justiça Comum, que é algo discutido até hoje, o quanto que os clubes podem recorrer à Justiça Comum para discutir resultados esportivos. A Copa João Avelange é a mesma coisa, porque o Gama corre na Justiça Comum de uma decisão da Justiça Desportiva, que acabava rebaixando ele e vai para a Justiça Comum para poder jogar o Campeonato de 2000, e por isso que fizeram a Copa João Avelange, isso é o motivo do vídeo. Mas depois que o Sport vai para a Justiça Comum, existe toda essa discussão. Flamengo, Sport e CBF brigam na justiça para saber quem é o campeão, e a Justiça Comum, em todas as instâncias, julgou o Sport como o campeão nacional brasileiro de 87. É relatado também que durante essas confusões todas, essas disputas judiciais, existem esforços para que os dois sejam reconhecidos como campeões, e que até que a justiça bata o martelo, o Flamengo foi o que nunca aceitou a divisão do título, o reconhecimento dos dois como campeões. Somente depois que a justiça dá trânsito em julgado e fala não tem mais para onde recorrer, é o Sport que é campeão brasileiro de 87, que o Flamengo começa a procurar formas de reconhecer os dois como campeão, e hoje agora o Sport é o que não aceita de jeito nenhum isso, porque ele já tem a decisão judicial dizendo que ele é o campeão. Então, vamos lá. De quem é a culpa de tudo isso? A culpa de tudo isso é da CBF. A culpa de tudo isso é da CBF e do Clube dos 13. A CBF porque permite um campeonato que não respeita o critério anterior. E do Clube dos 13 que faz o campeonato do jeito deles e ignora todas as consequências do resto. Para que você possa entender o que seria o equivalente disso, imagina que a CBF hoje permite que exista uma liga, decide que quem vai fazer a liga contra a Liga Brasileira é o Forte Futebol, e aí a Forte Futebol vira para os times da Libra, é Libra, né? E fala, olha só, vocês vão ter que entrar aqui nos meus critérios, mas o Flamengo e o Corinthians e o Palmeiras eu não quero não. Vocês fiquem sem campeonato para jogar, porque eu acho que vocês ganham muito dinheiro, vocês já estão bem pra caramba, então quer saber, joga entre vocês, vai pedir para jogar o campeonato argentino, a gente não quer vocês no campeonato. Isso não pode acontecer. Se a CBF permite que exista uma liga de clubes, essa liga de clubes precisa manter os critérios de aceitação de jogar
que são justas para todo mundo. Não pode excluir times que não fazem parte daquela liga para jogar. Então foi o que aconteceu. O Clube dos 13 decidiu excluir times que não podiam ser excluídos. Aconteceu uma bagunça do caceta. A única forma de resolver no campo, que seria o cruzamento, não foi aceita pelo Clube dos 13. E no final, o Flamengo ficou de vítima. O Flamengo foi vítima da confusão que existe. Por que o Flamengo foi vítima? Não só porque hoje porque é o título do Flamengo que acaba sendo questionado. O Sport foi vítima. Porque o único título brasileiro que eles têm é questionado. O Guarani foi vítima, porque poderia ter jogado com 87 e ter vencido. Foi vice em 86 por pouco e 87 podia ter vencido e perdeu. No final, todo mundo é vítima do que aconteceu. Porque esse assunto nunca vai acabar. E nunca vai acabar por um motivo muito simples. 1937 é questão de honra para o flamenguista e é questão de honra para o torcedor do esporte. Cara, eu não sei como é que chama de torcedor do esporte. Não é esportino. Eu não sei, cara. Sei lá. Se alguém puder me ajudar, bota nos comentários aí. Mas para o torcedor do Flamengo e para o torcedor do esporte, 1987 é questão de honra. O que eu estou tentando trazer aqui, e não é uma defesa de X ou Y, é para que você entenda que aquele problema, o que causou essa discussão, foi um problema muito grande na forma com que os nossos dirigentes lidam com o futebol. E para evitar que isso exista por agora. Porque a grande verdade é que nós estamos de novo tendo discussões de liga e as pessoas estão de novo cometendo os mesmos erros. É inadmissível que quando a CBF permite que os clubes se juntem para fazer uma liga, a primeira coisa que aconteça é a divisão em 2 blocos porque os clubes não conseguem sentar para conversar. É isso que está acontecendo. Os clubes não conseguem sentar para conversar sobre o básico e criar um campeonato, um produto que seja interessante para todo mundo. É mais uma oportunidade perdida no futebol brasileiro. Em 1967, o Brasil teve a oportunidade de fazer um campeonato muito melhor. E o campeonato melhor que foi feito já foi... Rica Perrone, todos esses caras que vão defender aí. Foi um campeonato maravilhoso. Ele já começa errado porque ele tirou o direito que algumas equipes tinham de disputar aquele campeonato. Então, por mais sucesso que a Copa União tenha tido, ela já estava errada. Porque não tem nada que me convença de que o Guarani, vice-campeão de 86, devesse estar na segunda divisão de 87. Porque não tem critério que não seja um critério qual é mais popular. E que ser mais popular não pode ser critério esportivo para escolher nada. Pelo menos não no futebol que a gente vive. Um dia quiser fazer o NBA do futebol, a gente pode discutir isso. É liga fechada, com dono, o escambau. Mas não é assim que o futebol funciona. E aí, no final, o Flamengo foi vítima, principalmente porque os times do Clube dos 13, na hora que deveriam apoiar aquela decisão lá atrás, a maioria pula fora. A CBF tem por obrigação entregar a taça de bolinhas para o São Paulo, porque a CBF não pode reconhecer o Flamengo como campeão de 87, então ela tem que reconhecer que o primeiro pentacampeão foi o São Paulo. Mas o São Paulo tem a obrigação de dar a taça de bolinhas para o Flamengo. Porque o São Paulo foi um dos times, liderando ainda, que mais foi a favor do não cruzamento. Então o São Paulo tem que pegar aquela taça de bolinhas e falar: olha só, a gente agradece, CBF, obrigado, porque você acha que a gente venceu 5 vezes primeiro, mas a gente considera que o Flamengo é o primeiro, então aqui, ó, Flamengo, toma essa taça, manda pra Gávea e faça bom proveito. Para terminar o vídeo, você pode acreditar no que você quiser, mas entenda, 1987 nunca vai acabar, porque tudo que foi feito ali foi feito de um jeito errado. Toda a forma de organização do campeonato foi feita de um jeito errado e todas as tentativas de arrumar a bagunça foram ignoradas. E hoje a gente vive a consequência disso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tem alguma informação que eu deixei passar aqui, coloca nos comentários. Coloca qual a sua opinião do porquê que você acha que o campeão é fulano ou ciclano, se é esporte ou se é Flamengo, ou se deveria ser os dois, ou se deveria cancelar e diz que não é ninguém. E obrigado pela atenção. Um abraço.